Nem todos verão este vídeo. Nem todos conseguirão permanecer aqui até o fim. Porque o que começou a se mover em fevereiro de 2026 não é informação, é iniciação. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma sincronicidade silenciosa operando. Algo em você reconheceu antes mesmo da mente entender. Entre os primeiros dias de fevereiro de 2026, Saturno e Netuno se encontraram no grau 0 de Áries, o ponto exato onde o zodíaco começa. O primeiro impulso, o primeiro fogo, o instante em que a identidade nasce. Esse encontro não acontece nesse ponto há mais de 6.000 anos. É um marco raríssimo, um reinício estrutural da consciência individual e coletiva. Não é apenas um trânsito, é um parto cósmico. O grau 0 é o primeiro suspiro depois de atravessar o canal do nascimento. É o momento em que o ar entra nos pulmões pela primeira vez, ardendo, verdadeiro, irreversível. E talvez você já esteja sentindo uma inquietação sem nome, uma sensação de que algo terminou, mesmo que ninguém tenha anunciado o fim. Uma percepção de que a antiga versão de você já não se sustenta como antes. Se isso está acontecendo, respire. Está tudo bem sentir esse deslocamento. Ele não é um erro, é um limiar. Porque a pergunta que começa a ecoar agora é simples e brutal. Quem você é quando ninguém está olhando? Se essa pergunta te atravessou, então você está exatamente onde deveria estar. Existe um momento no parto em que não há mais retorno. O corpo já atravessou o limite. O antigo estado não pode ser recuperado. E ainda assim, o novo ainda não respirou completamente. Esse é o grau 0. O grau 0 de Áries não é apenas o início de um signo. É o início do próprio impulso de existir. É o ponto em que o eu surge antes de qualquer nome, antes de qualquer papel, antes de qualquer máscara. É identidade em estado bruto, fogo ainda sem forma, mas impossível de conter. Quando Saturno e Netuno se encontraram ali, nesse ponto inaugural, algo foi ativado dentro de você. Saturno trouxe o peso da realidade, a maturidade inevitável, a responsabilidade que não pode mais ser adiada. Netuno dissolveu as fantasias, as histórias que você contou a si mesmo para suportar, para se adaptar, para pertencer. E Áries acendeu o fósforo. Talvez por isso você tenha sentido como se algo tivesse sido arrancado silenciosamente, uma pele antiga. Uma versão que funcionou por muito tempo, mas que já não respira com você. Há uma parte sua que sabe que está diante de um nascimento, e todo nascimento é desconfortável. Não porque seja punição, mas porque é expansão. Você pode ter percebido uma impaciência diferente, uma intolerância com o que antes era aceitável, uma clareza quase incômoda sobre situações que já não combinam com quem você está se tornando. Isso não é rebeldia vazia, é o fogo inaugural tentando encontrar direção. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Quando o grau 0 é ativado dessa forma, ele não pergunta o que você quer conquistar. Ele pergunta quem você decide ser. Não para agradar, não para sobreviver, mas para existir com verdade. Talvez você tenha passado meses tentando manter equilíbrios que já estavam ruindo, tentando salvar estruturas que já estavam ocas, tentando entender racionalmente algo que é visceral. Mas o ponto 0 não negocia com o passado. Ele rompe o útero. E quando o útero se rompe, o ar entra, ardendo, verdadeiro, irreversível. Existe uma coragem silenciosa sendo convocada agora. Não é a coragem de fazer barulho. É a coragem de assumir a autoria, de parar de reagir à vida e começar a responder por ela. Porque algo terminou. Mesmo que externamente tudo pareça igual. Você não é mais a pessoa que tolerava migalhas emocionais. Você não é mais a pessoa que adiava decisões por medo de desagradar. Você não é mais a pessoa que esperava sinais eternos antes de agir. E se ainda estiver tentando ser, o corpo vai acusar, a alma vai inquietar, o silêncio vai incomodar. Está tudo bem sentir essa instabilidade. Ela é o espaço entre contração e respiração. O mundo também está sentindo. Estruturas coletivas mostram fissuras. Narrativas antigas perdem força.
Lideranças frágeis se revelam. A ingenuidade espiritual já não se sustenta como antes. Há um chamado global por posicionamento, e o que acontece fora ecoa dentro, porque você não está separado do tempo que vive. Fevereiro de 2026 não marcou apenas um alinhamento no céu, marcou um corte invisível na linha da sua história. E a pergunta retorna, mais intensa agora. Quem você é quando ninguém está olhando? Quem você é quando não está tentando corresponder? Quem você é quando precisa começar do zero? Respire fundo. Sinta o ar entrando. Há fogo nos seus pulmões agora. Então, algo em você precisa estar disposto a morrer. Não é uma morte física. É mais silenciosa do que isso. É a morte da identidade reativa. Aquela versão que se construiu respondendo às expectativas, às pressões, aos medos, às carências. Aquela que aprendeu a sobreviver, antes de aprender a existir. Quando Saturno toca o grau zero, ele não aceita improviso inconsciente. Ele traz estrutura, ele traz consequência, ele traz maturidade. Não como castigo, mas como sustentação. Ele pergunta se você está disposto a ser responsável pelo que começa. Netuno, ao mesmo tempo, desfaz as ilusões de que alguém viria a organizar sua vida, validar seus talentos, autorizar seus movimentos. Ele desfaz a névoa da espera eterna. E Áries não contempla, ele age. Essa conjunção não permite mais que você viva apenas reagindo ao humor dos outros, reagindo às circunstâncias, reagindo às crises, reagindo às oportunidades. Há uma diferença profunda entre reagir e iniciar, e o grau zero é o território da iniciação. Talvez você esteja percebendo que certas desculpas já não convencem nem você mesmo, que algumas narrativas internas perderam a força, que aquilo que antes parecia impossível agora parece apenas uma decisão não tomada. Isso pode gerar desconforto, pode gerar medo, pode gerar a sensação de que o chão ficou menos previsível, mas o desconforto não é punição. É processo. É o corte do cordão. O cordão que ligava você às versões antigas. O cordão que mantinha dependências emocionais. O cordão que sustentava a fantasia de que a vida começaria quando algo externo mudasse. O corte não é cruel. Ele é necessário. No coletivo, vemos o mesmo movimento. Velhas estruturas de poder sendo questionadas. Lideranças perdendo máscaras. Promessas vazias ficando evidentes. Há menos tolerância para a incoerência. Há menos paciência para discursos desconectados da realidade. O mundo está sendo chamado à maturidade. E você também. Porque a espiritualidade contemplativa, que apenas observa e espera sinais infinitos, começa a perder espaço. Surge uma espiritualidade ativa, uma fé que vira decisão, uma oração que vira posicionamento, um sonho que vira projeto. Saturno exige que você sustente o que declara. Netuno exige que você seja verdadeiro. Áries exige que você comece. E talvez a parte mais desafiadora seja esta: ninguém pode fazer isso por você. Não há salvador externo nesse ponto do ciclo. Não há resgate milagroso. Há consciência. Há escolha. Há responsabilidade. Isso pode soar duro, mas existe uma dignidade imensa nisso. Porque quando você assume a autoria, você recupera poder. Respire fundo. Sinta por um instante o silêncio dentro de você. Perceba onde ainda existe apego a uma identidade que já não respira com naturalidade. Quais papéis já não atravessam este portal? Talvez você sinta uma mistura de medo e excitação, uma melancolia leve pelo que precisa ser deixado e, ao mesmo tempo, uma chama crescente pelo que pode nascer. Essa ambivalência é natural. Está tudo bem sentir isso. O nascimento nunca é linear. A identidade reativa morre quando você para de pedir permissão interna para resistir. Quando você entende que maturidade não é rigidez, é coerência. Quando você aceita que fé não é fuga, é compromisso. O grau zero não quer perfeição, ele quer presença. E há algo sendo inaugurado agora que não tolera mais vida morna. Não porque a vida precise ser extrema, mas porque ela precisa ser verdadeira. Se você continuar tentando negociar com o que já sabe que não é mais você, o desconforto vai aumentar. Netuno, nesse ponto zero, não permite auto-engano.
Ele dissolve fantasias sobre começar perfeito. Dissolve a ilusão de que você precisa estar totalmente pronto para iniciar. Dissolve a expectativa infantil de aplauso imediato. E Áries acende o fogo. É aqui que a espiritualidade deixa de ser refúgio e vira posicionamento. Não é mais sobre compreender simbolismos infinitos. É sobre transformar compreensão em ação concreta. Fé que vira decisão. Intuição que vira passo. Visão que vira projeto. Você pode não ter garantias. E talvez essa seja a parte mais honesta de tudo isso. Não há promessa de ausência de medo. Não há promessa de caminho sem desafios. O que existe é um convite à coragem consciente. Começar imperfeito. Começar alinhado. Não como castigo, como chamado. O cordão já foi cortado. A pergunta é: você vai respirar plenamente ou vai tentar voltar para o útero que já se rompeu? Sinta isso sem pressa. Existe força em você suficiente para sustentar o que começa. Então agora não se trata mais do que terminou. Trata-se do que começa, porque você decidiu respirar. O nascimento da autoria não é um espetáculo externo, é um movimento interno silencioso, em que você para de esperar que a vida organize o seu destino e assume a construção consciente da própria identidade. Saturno oferece a estrutura para que o novo não seja apenas impulso. Ele pergunta se você está disposto a sustentar o que declara ser. Não por uma semana, não até o primeiro obstáculo, mas com consistência, com maturidade. Começar sabendo que o fogo inicial vai exigir cuidado, disciplina e presença. O grau 0 não pede um objetivo isolado. Ele pede identidade. Quem você escolhe ser nos próximos 2 anos? Não o que você quer conquistar, mas quem você se compromete a encarnar. Talvez isso envolva dizer não onde antes você dizia sim. Talvez envolva assumir um projeto que você vem adiando. Talvez envolva reposicionar-se em uma relação. Talvez envolva sustentar um talento que você sempre escondeu. O importante não é o tamanho do gesto, é a coerência dele. Respire fundo. Sinta o ar entrando como naquele primeiro suspiro depois do parto. Ainda sensível, ainda intenso, mas cheio de vida. Existe uma energia diferente agora. Menos confusa, menos dispersa, mais direta. É como se o nevoeiro tivesse se dissipado o suficiente para que você enxergue a própria silhueta com nitidez. Você não precisa anunciar nada ao mundo inteiro, mas precisa ser honesto consigo. Pergunte a si mesmo com serenidade: quem eu decido ser a partir deste ciclo? O que não atravessa comigo essa nova fase? Qual parte de mim precisa assumir o comando? Não responda de forma apressada. Deixe que a resposta amadureça por dentro. E então, faça algo simples. Pegue um papel. Escreva uma frase começando com "eu sou", não como uma afirmação vazia, mas como compromisso. Depois escreva um projeto, um gesto concreto que represente essa identidade. Pequeno ou grande, não importa. O que importa é que seja real. Esse é o seu ritual. Nada complexo, nada teatral. Apenas presença e decisão. Você pode sentir cansaço pelo que foi deixado. Pode sentir uma leve melancolia pelo que se encerra. Pode sentir entusiasmo pelo que começa. Pode sentir medo. Pode sentir energia pulsando. Todas essas sensações são normais. Elas coexistem no nascimento. O fogo inaugural da identidade não é confortável, mas é verdadeiro. E quando você assume esse fogo, algo no mundo responde. Agora, se essa travessia é real para você, escreva nos comentários apenas uma palavra: nasço. Não é um comentário comum, é um selo. É a declaração de que você assume o primeiro suspiro da sua nova identidade. E, se fizer sentido continuar caminhando por esses portais simbolóricos, inscreva-se. Apenas se sentir que este espaço sustenta a sua jornada. Que você tenha clareza para reconhecer quem não é mais. Coragem para iniciar mesmo sem garantia. E alinhamento para sustentar o fogo que agora respira em você.
Que este nascimento seja consciente. Que este fogo seja íntegro. Que você honre o próprio começo.